Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra online do Centro Espírita André Luiz. É um prazer enorme estar com vocês mais uma vez para falarmos sobre palavras de Jesus através de irmãos que nos trazem, pela psicografia, mensagens para que nós possamos nos alertar mais um pouquinho sobre aquilo que se passa conosco enquanto nós estamos aqui em experiência de vida e em tentativa de evolução. Hoje nós vamos falar sobre um tema que muitas pessoas podem não compreender as três palavrinhas, velar com Jesus. Mas para nós espíritas, a gente já tem a noção do que é velar com Jesus, mas a gente pode colocar em outras palavras. Então, significa estar com Ele. Não é ficar orando de joelho, contrito, mãozinha posta, olhinho fechado, mas é estar com Ele no dia a dia, nas 24 horas do dia. E às vezes nem percebendo que está com Ele, mas estar com Ele. Fazer aquilo que Ele nos orientou, que nos mostrou ao longo do tempo que aqui esteve conosco. Lógico, nós faremos pedidos no meio do caminho, porque nós ainda somos bem pedintes. Mas nós aprendemos uma coisa muito interessante: agradeceremos por tudo que nos acontece, porque tudo que nos acontece é uma lição de vida. Então nós temos que aprender a gerir isso com a gente, porque é o nosso acontecimento de aprendizado. Velar, no contexto da passagem bíblica, porque ela está, vou mostrar para vocês, neste livro, Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, lição número 88. E ela começa com um texto de Mateus, do Evangelho de Mateus. Ele diz assim: E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste velar comigo? Mateus capítulo 26, versículo 40. Isso vocês devem se lembrar, aqueles que já estudaram um pouquinho da Bíblia e já ouviram as passagens, que foi quando Jesus, um pouco antes de ser preso, e dessa vez eu vou usar a Bíblia, Bíblia católica, porque eu ganhei de presente e ela é muito gostosa de ler, da passagem da oração que ele faz no Monte Getsemane. Por quê? Ele estava prestes a ser preso e ele sabia, e ele precisava conversar com Deus, com nosso Pai. A passagem é rapidinha, mas eu vou ler para vocês. Então vamos lá. Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: Sentai-vos enquanto vou orar ali. E mostrou o alto do monte. Levou consigo Pedro e os filhos de Zebedeu. Vejam que aqui ele não diz o nome dos dois, só diz assim. E começou a ficar triste e angustiado. Então lhes disse: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Importante, vigiai comigo. E afastando-se um pouco, caiu com o rosto por terra, perdão, e orou: Meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Nós já aprendemos muito, existe até uma música que diz: Pai, afasta de mim esse cálice. E a gente não entende, porque às vezes a gente não tem compreensão dessa passagem, e aqui ele vai falar 3 vezes isso. Com licença. O clima seco ataca a garganta. Voltando. Então, afasta de mim esse cálice. Não, no possível ele disse: passa de mim. Quando voltou para junto dos discípulos, encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Eles foram vigiar, estavam dormindo os três. Não fostes capaz de vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aí a gente aprendeu que essa carne é fraca, mas quem é fraco é o espírito. A gente joga a culpa na carne.
O corpo estava cansado, lógico, mas o espírito deveria estar vigilante. Quantas vezes nós estamos cuidando de alguém que necessita que a gente seja vigilante e a gente morrendo de sono, de cansaço, mas a gente se mantém firme. E eles estavam com Jesus. Talvez eles não tivessem, não mensurassem o quanto Jesus era aquele que deveria ser cuidado, né? Mas continuando aqui. Ah, Jesus afastou-se pela segunda vez e orou: Meu pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Voltou novamente e encontrou os discípulos dormindo, pois os seus olhos estavam pesados. Deixando-os, nem acordou, deixando-os, afastou-se e orou pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para junto dos discípulos e disse: Agora dormis e descansais. Chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vós, vamos. O que vai me trair está chegando. Ou seja, ele sabia, ele tinha certeza de que estava chegando o momento da prisão, crucificação e tal. É emocionante, né, gente? A gente sofre com isso até hoje. E, como eu falei para vocês antes, a gente tem que buscar muito os princípios de Jesus para continuar andando conforme ele nos orientou. Emmanuel, no primeiro parágrafo desse capítulo que eu peguei, ele diz uma coisa muito interessante. Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. E essa passagem nos mostra que mesmo aqueles que o seguiam dormiam a mais das vezes. E nós, mesmo com a vinda do Consolador prometido, a doutrina espírita, como nós estamos agindo? Nós estamos dormindo ou nós estamos agindo com Jesus? Tem uma outra passagem de João, que é o capítulo 14, versículo 6, que Jesus diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós nos lembramos disso, tanto que Emmanuel criou esse livrinho, né? Caminho, Verdade e Vida. Eu achei bem interessante, porque realmente são todas passagens bíblicas e falando de como Jesus nos pede para seguir, para encontrarmos a Deus, o nosso Pai, e a gente se esquece. Então, quando Jesus diz isso, ele diz que aquelas palavras dele, aquelas que a gente até hoje não compreende, porque quando a gente lê direto da Bíblia, nem sempre as palavras ficam fáceis de entender. Essa passagem que eu li, ela é simples, mas tem umas palavras aqui que as pessoas falam e fica mais difícil de você compreender. Mas, né, a gente vai tentando. Então ele afirma que essa fonte de inspiração que ele nos trouxe, de orientação, de cuidado, de tratamento, de tudo aquilo que nós podemos fazer, é o nosso caminho para chegar a Deus. E é uma fonte de verdade, uma fonte de vida, uma fonte de amor, como ele nos ensinou tanto, né? A palavra que Jesus mais usou durante toda a existência dele aqui, a passagem dele pela terra, foi amor. 4 letrinhas simples, mas difíceis da gente deixar sair de dentro da gente. Emmanuel, nesse livro, ele traz para a gente muitos sentimentos diferentes, porque são 180 mensagens e cada uma delas que a gente lê busca dentro da gente uma coisa que a gente diz assim: meu Deus, eu esqueci como é que é estar com Jesus. Por isso esse velar com Jesus me chamou tanta atenção. E Emmanuel, ele sempre nos faz isso, né? Cada vez que a gente lê, a gente se sente tocado em um ponto nosso que a gente nem sabia que estava ali. E é um caminho muito longo que a gente ainda tem que percorrer para realmente velar com Jesus. E aí eu faço uma pergunta: será que nós estamos velando com Jesus? Como será que nós estamos agindo? A vida, o cotidiano da gente,
A vida da corrida da gente, o trabalho, a vida profissional, a vida social, a vida em família, a vida no centro, a vida que o corpo necessita para se manter, faz com que a gente se esqueça da parte espiritual. E uma coisa que outro dia eu estava lendo, e não vou lembrar o livro agora, acho que é um livro de Joana, que é o seguinte: nós estamos vivendo a vida do corpo, colocando a culpa no corpo e nos esquecendo de uma coisa muito importante. Nós não somos um ser material, nós somos um ser espiritual. Nós somos um espírito que ora usa um corpo. E a gente esquece do lado espiritual, pensa só no corpo. Então nós vivemos a vida material esquecendo a espiritual. E ela é muito necessária. É aí que a gente para de velar com Jesus. Porque a gente esquece das palavras dele, das palavras de tantos outros que chegaram até nós, filósofos, profetas e outros. E assim, é uma coisa tão simples. E a gente faz um cavalo de batalha, né? E a gente não vê, não presta atenção naquilo que a gente está fazendo. E nós temos que ver uma coisa muito importante, queridos, porque todos nós, hoje em dia, somos aqueles seguidores de Jesus como os discípulos. Todos nós, independe de religião, nós pregamos as palavras de Jesus, o bem ou o mal. Nós pregamos com as nossas atitudes, com a nossa maneira de ser, com a nossa fala, com as nossas ações, com aquilo que a gente deixa externar de nós. E será que a gente está deixando externar de nós? Será que a gente está deixando externar o que Jesus nos ensinou? Será que a gente está tendo essa qualidade, essa percepção de saber como nós estamos agindo? Não. Eu fico triste em dizer, porque eu trabalho com muita gente, eu converso com muita gente de várias religiões, e eu vejo que um número muito reduzido dessas pessoas, estão prestando atenção que Jesus veio, que nós temos um ser muito maior do que nós, que nos criou, que nós somos um pedacinho dele, uma centelha dele, e nós vivemos só esse pedaço daqui. E o resultado é porque a gente está se degradando, isso é muito ruim. Então, nós somos os seguidores e os pregadores das palavras do mestre. Como nós estamos fazendo? É para a gente pensar apenas, não é para ninguém se machucar, nem se castigar, mas pensar o que pode modificar, como nós podemos velar com Jesus. Quantos de nós aqui, e olha, preste bem atenção, isso várias histórias eu já ouvi dentro da doutrina, que viemos com uma incumbência, mas não a cumprimos, nem pela metade. Eu vou contar uma historinha bem rápida, de um rapaz, um espírito que viria na forma de homem, né, no corpo humano de homem, e que ele deveria criar um orfanato para que alguns espíritos a quem ele fez mal em outra vida viessem e fossem cuidados por ele para que seguissem um bom caminho. Tudo bem, ele sempre soube que queria criar um lar para jovens, para crianças, para cuidar. Quando ele chegou por volta dos 18, 19 anos, já ali na faculdade e tal, ele conseguiu o terreno, porque ele tinha isso vivo na mente. Ele conseguiu o terreno, conseguiu os impostos, isso, tá. Pensou em como construiria, fez a planta, mas ele já passou dos 20, não tinha alguns recursos, mas não tinha todo. Ele começou a construção e foi parando, porque tinha que amealhar mais recursos, e foi, e foi. Aí ele já estava com tudo construído, mas faltava a estrutura de quem tomaria conta, de quem estaria ali, a administrativa e a amorosa, no caso, porque quem vai cuidar com carinho daquelas crianças, é o que se espera. Não é o que a gente vê, mas é o que se espera. Então, foi passando, foi passando, foi passando, até que um dia ele teve um sonho, e um irmão espiritual falava com ele: "E como está o orfanato? Como está o abrigo de crianças que você se dispôs a construir?"
Aí ele falou assim: "Ah, eu já estou, assim, pensando que agora eu já posso chamar um pessoal para trabalhar e tal". Aí o irmão virou para ele e falou assim: "Você está com quase 50 anos. Daqueles espíritos, principalmente 6 aos quais você fez muito mal, já encarnaram e já sucumbiram no mundo do crime, no mundo da violência, porque você não fez o orfanato a tempo da chegada deles. Você foi avisado que quando você estivesse com 20 anos, eles chegariam, e era o momento de você cuidar deles. E agora eles já até retornaram, e você não fez nada". Passado uns dias, ele voltou para o plano espiritual e o orfanato ficou construído, ninguém nunca fez uso dele. E aí, gente, quantos de nós têm uma incumbência e não sabe aquilo que tem que fazer? Como é que a gente vai agir depois? Como é que a gente vai olhar quando a gente voltar para o plano espiritual, para aquele irmão que nos ajudou a fazer o nosso planejamento reencarnatório e dizer assim: "Meu Deus, eu não fiz nada, mas é porque eu não tive oportunidade". Teve, teve sim, porque sempre é colocada na nossa frente. A gente é que não enxerga, porque a gente quer ver muito com os olhos da carne. E a gente não vela com Jesus nesse momento. Essas são as incumbências que a gente traz. Algumas outras são apenas incumbências mais familiares, no profissional, cuidar de uma pessoa mais do que outra, termos um chefe difícil, que a gente tem que ter a paciência de Jó para poder conviver com ele e ele dar aquelas ordens, às vezes, as mais ridículas, mas a gente tem que saber que a gente está tentando viver com o superior. É uma das nossas posições, uma daqueles trabalhos que nós trouxemos como incumbência, é acalmar a nossa vaidade e o nosso orgulho, porque quando a gente vencer esses 2, a gente vai estar quase igual um anjinho, já teremos até asinha. Pensando na brincadeira, né, meus irmãos? Mas então, nós nos entristecemos muito ainda com isso. Mas vamos ver pelo lado espiritual, pelo lado religioso, o que significa velar com Jesus. Eu estive andando por alguns textos, vários, e achei umas coisas bem interessantes. Velar com Jesus é ter vigilância espiritual. O que é vigilância espiritual? É estar atento aos nossos próprios pensamentos, palavras, principalmente palavras e ações, para que a gente tenha a aproximação com Jesus e deixar que os irmãos espirituais do bem estejam conosco. Por que palavras? Porque lembram de Jesus, quando falou com os fariseus, que ele não lavou a mão para comer, nem os discípulos? Não é o que entra que faz mal, é o que sai? E é o que a gente fala que faz mais mal para a gente. Então a gente tem que estar atento a isso. Segundo ponto, comprometimento com os ensinamentos. Olha só, nós temos o Pentateuco, 5 livros da doutrina, temos mais o que é o Espiritismo, temos a Revista Espírita, temos obras póstumas e uma infinidade, porque não dá para dizer nem centenas, porque é uma infinidade de livros, psicografados que nos mostram o que nós devemos fazer. Fora que na doutrina espírita, Kardec codificou para a gente, botou ali como um dicionáriozinho aquelas palavras que Jesus falou, para que a gente entenda melhor. E como vocês veem aqui do meu lado, tem uma pilha de livros, porque vira e mexe eu estou fazendo estudo, eu necessito deles. Então, esses são a maioria psicografados. E aí? A gente faz uso deles? A gente procura compreender o que eles falam para gente? Não, né? E a gente tem que ver que não é para a gente usar isso só nos momentos religiosos, a gente tem que usar isso sempre, porque isso faz parte da nossa vida, desse momento que a gente veio para viver neste corpo atualmente e que, como alguns irmãos espirituais dizem para a gente vive um tanto aqui. Alguns vivem 20, 30, 40, eu já cheguei nos 70, nosso ex-presidente do centro está no 103. Mas isso para o lado espiritual é como se fosse uma hora. E aí nós voltamos à palavra de Jesus.
e não pudestes velar comigo nem uma hora? E nós? Bom, continuando. Serviço e amor ao próximo. Aqui é só Jesus, né? E a gente faz isso? Nós estendemos a mão ao nosso próximo, e eu não digo essas mãozinhas só que não. Essa mão que vem daqui de dentro do sentimento e a que vem da razão, a que vem da palavra amorosa que acolhe, a gente esquece, né? E outra coisa, esse serviço e amor ao próximo, que eu falei de caridade, nós temos que lembrar de nós. Nós trabalhamos com a caridade, nós trabalhamos com tudo, com pessoas, com energias diferentes, e nós temos a caridade conosco. Eu já tomei muita bronca, porque eu trabalho, 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 trabalho e não descanso. Então, de vez em quando, eles me dão bronca. Eu não quero que aconteça com vocês, prestem atenção. Nós temos que ter caridade conosco, porque senão nós não vamos saber como é que faz caridade. Outra coisa, busca da verdade. Buscar a verdade em todas as situações, confiando na sabedoria e orientação de Jesus. A gente confia? Meus irmãos, a gente confia em Jesus quando ele fala conosco? Eu só queria saber isso de vocês. Se a gente não confiar, fica muito difícil. A gente tem que confiar. E quando a gente lê as palavras de Jesus, diz assim: "Mas não, Jesus, é tão difícil fazer isso, eu não dou conta ainda não". Mas você disse que dava. Presta atenção, nem que seja um pouquinho, você tem que conseguir. A aproximação da vida eterna. Quando a gente é concebido, não é nem quando a gente nasce, a única certeza que a gente tem é que a gente vai voltar para o plano espiritual. Fui concebido, eu sei que um dia eu vou morrer. Palavra dura, morrer, né? Mas que morre só o corpo, a gente só retorna. E então, em todas as nossas situações de vida, nós confiamos na sabedoria e orientação de Jesus quanto a isso? Lembra que ele falou aqui com Deus? Pai, afasta de mim esse cálice, mas se é da sua vontade que ele chegue, porque ele também temia. Afinal, ele estava entre nós. Não que ele fosse o espírito que temesse a passagem do corpo, mas poderia ser de outra forma. E ele sabia como ia ser. E mesmo assim, nós ainda fomos capazes, na época, de escolher Barrabás e deixar Jesus ser crucificado. E se ele viesse hoje, o que a gente faria? Já imaginaram? Fiquem imaginando. Se Jesus chegasse com as mesmas palavras, com o mesmo jeito de ser, o que a gente pensaria dele? Talvez a gente escolhesse um bandidão e deixasse Jesus na cadeira elétrica, vamos dizer assim. No nosso país não existe, mas é o planeta inteiro, né? Então, isso é aproximação com a vida eterna. Nós temos que estar cientes de que ela existe e de que nós devemos velar com Jesus por isso, entender as palavras dele. Velar com Jesus não é só orar, não é só ficar é entender as palavras dele e estar com ele. E isso é muito importante para a gente, porque ele não é só o nosso querido e amado mestre, não é só o nosso médico, não é só o nosso orientador, ele não é só isso. Ele mostra para a gente que seguir as palavras deles de maneira simples e é completo. Quanto mais simples, mais completo. Você não precisa fazer um castelo para segui-lo. Como eu falo sempre, a gente vai à casa de pedra, né, como Francisco de Assis falou e como Paulo também, você não precisa estar num lugar que seja parede para você estar orando com Jesus. Gente, ele mora aqui dentro, ele está dentro de nós. Aí Deus está dentro de nós, porque nós somos um pedacinho dele. Por que que a gente tem que buscar ele fora? Jesus dizia: para orar, recolha-se ao seu quarto e fique só e ore. Ou seja, recolha-se a si mesmo e ore. Vocês já foram capazes de fazer oração no meio de muita gente com vozes? Eu passei uma vez por um acidente e eu estava retornando do trabalho, o ônibus passou, foi um acidente com vítima fatal. Médium a gente já sente diferente.
Então, naquele momento, o ônibus todo conversando, todo mundo querendo ver, aquela eu consegui parar um minutinho e fazer uma prece por aquele irmão. Quer dizer, eu não sei se era um irmão ou uma irmã que estava coberto, mas por aquele espírito que tinha retornado ao plano espiritual. Aí depois eu falei assim: "Nossa, eu fui capaz de me concentrar", porque em seguida que eu terminei de fazer a pequena prece, o vozerio voltou todo para minha cabeça, e eu já não fui capaz mais de me concentrar. Foi papo vapt-vupt. Ou seja, eu fiz uma ligação rapidinha com o plano espiritual e voltei. Então, assim, nós somos capazes disso. Eu estava outro dia, indo a uma palestra em Águas Lindas com um amigo meu, amigo e a família, e eles falando de um acidente, porque tinha um acidente no caminho, mas era um acidente simples, falando de um acidente que eles viram e tal, de como eles reagiram, e de que ficaram curiosos e quiseram parar o carro para ver o que era. Aí eu virei para eles e falei assim: "Mas como uma família de 3 médiums quer ser curioso e ver um acidente desse no meio do caminho, vocês querem o quê? Passar mal". Aí ele falou, o motorista, que é meu grande amigo, falou assim: "Foi o que aconteceu. Eu tive que parar o carro, me concentrar e orar, porque eu comecei a sentir o que a pessoa que estava lá, que tinha desencarnado, estava sentindo". Então a gente tem que ter muito cuidado com isso também. É caridade conosco. Lembra que eu falei lá em cima? Pois é. Enquanto eu estava preparando essa palestra, eu trabalho muito com coisas de psicologia, e eu me lembrei de uma frase de Jung. Ele diz uma coisa muito simples: "A gente não se ilumina imaginando figuras de luz". 1800 e alguma coisa, Jung disse isso. Por quê? A gente quer ser uma pessoa de bem, a gente quer ser uma pessoa iluminada, pensando que a gente é igual a Jesus. A gente quer chegar lá, mas a gente ainda não é. Então não adianta imaginar uma figura de luz chegando aqui para me iluminar, né, ou seja, se eu pegar o aqui a minha luz é bem forte, mas se eu pegar um abajur, colocar aqui em cima de mim para me iluminar mais, não é assim que eu vou me iluminar. Eu tenho que trazer as coisas boas para dentro da minha cabeça. E ele falou isso, um psicólogo. E eu achei frases de Einstein, de Freud, de Jung, de outros psicólogos, filósofos, cientistas, voltadas a Deus. E a gente pensa assim, Einstein, principalmente, eu li 2 frases dele que eu não anotei e não guardei, mas ele falava que ele sabia que a divindade estava ali, por isso que ele sabia fazer aquilo tudo, que tinha que se render à realidade da divindade. Isso é muito importante. Porque a gente só vê o cientista como cientista, como um homem que não acredita em nada, mas ele tem as crenças dele, todos têm, é porque a gente nunca presta atenção, né. Mas se a gente prestasse atenção, a gente veria. Então todos esses desafios da nossa vida fazem a gente pensar em tudo isso. E a nossa busca espiritual, como a gente está fazendo? Velar com Jesus também faz a gente entrar nesse ponto, principalmente aquela frasezinha simples. São 3 palavrinhas também, 3: orai e vigiai. A gente se esquece disso. A gente ora, a gente pede, a gente agradece, a gente reclama, mas não se vigia, porque é a gente que vai cair no erro. Ninguém vai fazer a gente agir errado se a gente não quiser. "Ah, mas existe muita influência, muita gente que fala, muito espírito que fala no nosso ouvido". Mas você faz se você quiser. Você é dono de você. A única pessoa que te comanda é você. Lógico que a gente deixa algumas situações que a gente tem que estar, de acordo com aquele local que a gente está, trabalho, família, às vezes, mas a gente só faz algumas atitudes, algumas ações, se a gente quiser. Se a gente não quiser, a gente não faz. Existem algumas coisas que eu lembrei aqui agora de ditados. A gente tem vários ditados, né, e tem um que eu gosto bastante, só que as pessoas usam para dizer que a pessoa é ruim. Aquele: "Filho de peixe, peixinho é". É ou não é? Toda vez que a gente ouve esse ditado, é porque alguém puxou a família e é ruim. Mas e o contrário?
Eu olho lá no centro e vejo vários pais, vários jovens que continuaram a caminhada, e vejo vários jovens que estiveram na mocidade ao mesmo tempo que eu, que não caminham na doutrina espírita, mas caminham no mundo cristão. Eles estão seguindo? Estão. Filho de peixe, peixinho é. Aí tem um outro que eu acho muito interessante, e esse é bem explícito, porque pode ser para o bem e para o mal. O exemplo arrasta multidões. Quantas pessoas ainda lembram de Chico como aquele ser supremo, aquela paz, aquela serenidade, mesmo cheio de problemas, ele arrasta multidões até hoje, mesmo depois de mais de 20 anos desencarnado. Divaldo, com os exemplos dele, quantos? Raul Teixeira. Raul já quase não faz mais palestra, fala uma coisa ou outra depois do AVC, mas todos os textos dele lembram a gente disso. E aqueles irmãos que são mais simples, que a gente nem vê ter uma como é que eu vou dizer? Estar na mídia, mas eles estão ali fazendo um trabalho pequeno, um trabalho de levar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, uma caridadezinha aqui, outra ali, conversa com um, com o outro, sobre o evangelho de Jesus, sobre como é Deus e tal, e eles estão fazendo o mesmo trabalho, humildemente, simples e completo. Eu me lembro bem disso com as benzedeiras. Elas só sabem fazer aquilo. Mas veio, é intuitivo. E elas são médiums e estão trabalhando em nome de Jesus. E nós? Nós temos certeza que Jesus é aquele senhorzinho, né, aquele irmão que a gente vê e que as pessoas fazem tantas fotos dele diferentes, mas sempre com cabelo e barba, às vezes com olho claro, às vezes com olho escuro, às vezes mais louro, às vezes mais. E devemos lembrar que os judeus daquela época eram um tipo de pessoa com a pele mais escura pela região, pela inclemência do sol, e os cabelos em geral eram negros e os olhos mais escuros. Então, nós não fazemos a figura de Jesus como aquela que veio até nós, com aquela que nós imaginamos. Não, tudo bem, ele não se preocupa com isso. Mas nós temos que ter dentro de nós a figura do que ele falou, aquele ser manso, compassivo, amoroso, que falava com propriedade, mesmo quando elevava um pouquinho a voz, como ele fez no dia do templo e tirando os mercadores de lá. Afinal, um lugar de oração é de oração. Um mercado você vende, um templo você ora, você cuida, você faz a caridade. E ele estava certo. Mas foi o único momento que nós vimos Jesus se alterar. E nem foi assim violento, mas se alterou, né. Mas nós também temos uma coisa muito interessante que fazer por nós, que é acalmar os nossos sentimentos. Nós temos, o sentido de dizer assim: "Eu amo". Sim, a gente já sabe amar, mas não amar como Jesus. A gente ainda ama com paixão. Eu vou ser sincera, muitas pessoas vão dizer para a gente assim: "Ah, eu amo você". Você me ama co Aí você pergunta: "Você me ama como você se ama?" Não, a resposta é imediata: "Não", porque a gente ainda se ama com paixão. Então, como eu me amo, eu não posso amar o outro, porque eu, para mim, tenho tudo, mas o outro não pode ter o que eu tenho. Entenderam? Isso não é bom pra gente. Então, velar com Jesus é estar com nossos irmãos, é entender aquilo que as pessoas necessitam. Nós que somos trabalhadores, é muito interessante que a gente tenha que estar fazendo isso. E eu vi outro dia no Facebook, eu achei muito interessante, eu não sei por que apareceu para mim, mas apareceu, tinha um motivo para aparecer, uma historinha desse tamanhozinho. Um policial vinha chegando num lugar, tinha um poste, tinha uma luz e tinha um bequinho escuro assim. E tinha um homem meio bamba, um bêbado, procurando algo no chão. O policial perguntou para ele: "O que você está procurando?" "A chave da minha casa que eu perdi." A policial: "Aqui você perdeu o quê?" Aí ele falou assim: "Não, eu perdi ali no beco, mas ali está muito escuro, eu não consigo procurar lá. Aí eu vim procurar aqui." Ou você vai achar no lugar só porque aqui tem luz?
Aí o policial riu dele e falou assim: "Vamos procurar lá", porque lá era o lugar que ele perdeu. Na nossa escuridão, nós perdemos muitas coisas nossas, inclusive a chave do nosso amor. Então vamos ter cuidado com isso e não deixar que isso aconteça. Eu estava fazendo um curso de um workshop de filosofia, e uma das filósofas trouxe uns textos de Cecília Meirelles, uns textos póstumos de Cecília Meirelles, que as filhas, pegaram, acharam e criaram um livro chamado Cânticos. O cântico número 12, ele é muito interessante para o nosso texto de hoje. Como eu não decorei, eu escrevi, tá? Ele diz assim: "Não fales as palavras dos homens, palavras com vida humana, que nascem, que crescem, que morrem. Faze a tua palavra perfeita. Dize somente coisas eternas. Vive em todos os tempos pela tua voz. Seu ouvido que nunca esquece. Repete-te para sempre, em todos os corações, em todos os mundos." Cecília Meirelles, Cântico 12. E é isso que Jesus fala para gente, nesse velar com Jesus. E Emmanuel nos colocou também. Eu gosto de entremear a palestra não só com coisas espíritas, porque muitos são os escritores, pensadores, que falam coisas que remetem à doutrina cristã. Vitor Hugo, ele falou uma frase muito interessante. E olha que Vitor Hugo viveu há muito tempo. O escritor Victor Hugo, se vocês quiserem em francês. O bem que nós fazemos perfuma a nossa alma. Olha que coisa gostosa. A gente faz o bem, a gente fica cheiroso. Perfuma a nossa alma, que maravilha. Aí eu achei outro texto de Emmanuel, aliás, outro texto de Jesus, no livro Boa Nova, no capítulo Comunhão com Deus. Ele diz assim, Jesus falando aos apóstolos na casa de Pedro: "Cada criatura tem um santuário no espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam, através das vozes da consciência." Jesus. Ele disse o que pra gente? Aquilo que eu falei. Deus está aqui. A gente tem esse santuário e não percebe. Então, meus irmãos, a gente tem que aprender a velar com Jesus, fazendo dele não apenas aquele ser maior que a gente tem aquele respeito, aquela impressão de que nunca chegaremos a ele, mas sabendo que ele é nosso irmão, que ele está aqui, que ele é o nosso caminho, que ele é a nossa verdade, que ele é a nossa vida. E assim nós vamos nos encontrar e encontrar o próximo. Porque é aí que a gente vai entender quanto o próximo necessita de nós e quanto nós necessitamos do próximo. Quando a gente faz o bem a alguém, a gente tem uma resposta de alegria tão grande dentro de nós, que eu digo que não tem devia ter outra palavra para isso, para essa alegria que a gente sente, porque é como se a gente tivesse realizado. "Nossa, eu fiz algo que Jesus faria, que Jesus ensinou." Ou seja, eu nesse momento, apesar de não usar o velar com Jesus, eu estou velando com Jesus. E eu convido vocês a fazerem sempre isso, a velar com Jesus, porque ele faz um bem muito grande para nós. Então eu desejo a vocês que Jesus, nosso mestre maior, nos auxilie quando pegamos os seus ensinamentos e tentamos fazê-los vívidos, fazê-los sair de nós para que chegue a outras vidas e para que modifique as nossas vidas. E que a paz e a luz de Jesus estejam sempre conosco, para que a gente jamais esqueça de que velar com Ele é continuar a nossa vida, deixando os ensinamentos dele estarem conosco. Obrigada por me ouvirem e que Jesus esteja no meio de nós, hoje e sempre.